três grupos de pessoas na Bíblia que a gente precisa ter sempre em mente, ok? Judeus, gentios e igreja. Por que que isso é importante? Porque para a gente ter uma correta interpretação da palavra de Deus, nós precisamos levar em consideração esses três grupos de pessoas na Bíblia. Lembrando que Deus tem um plano para cada um desses grupos de pessoas. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para o Vanderlei, ele é craque nesse assunto, tá bom? E aí a gente vai continuar aqui. Então vamos lá. Dito isto, nós vamos para o texto de hoje. Está lá em Efésios, no capítulo 2, nós vamos estudar hoje dos versículos 11 até o 22. Vamos lá? Eu vou ler essa primeira parte aqui, depois deve ter um microfone aí, a gente vai participando da aula juntos. O texto diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A gente podia fazer uma coisa diferente hoje. O texto, ele é tão autoexplicativo que eu acho que a gente pode parar por aqui, certo? Encerrar a nossa EBD e ir para casa. O texto é simples, gente, né? De fácil entendimento. Eu não preciso falar mais nada, tá aí, ó, tá tudo escrito aí. Ou a gente pode pegar nossas coisas e ir embora, certo? Não? Só que não, né? Porque a palavra de Deus, o que ela é? Ela é viva e eficaz. Quantas vezes eu já li esse texto e agora aqui para preparar esse estudo para vocês, eu aprendi muitas coisas, né? Coisas espirituais que são nos reveladas cada vez que a gente lê o texto, que a gente estuda o texto. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas das bênçãos espirituais que eu aprendi quando eu estive estudando esses versículos. E provavelmente não seja nenhuma novidade para você, até porque nós já estudamos essa carta aqui na nossa EBD. Mas, como eu sempre digo, sempre tem irmãos novos aqui conosco, né? E sempre tem alguma coisa que a gente vai aprender e essas pessoas podem também usufruir desse estudo de hoje. Tá bom? Pai, nós queremos agradecer por mais esta manhã, por mais esta EBD que nós estamos aqui para aprender do Senhor.
E nesse momento, Pai, eu clamo a Ti que o Teu Espírito Santo nos ensine nesta manhã. Que, apesar de ser um texto conhecido, de nós já lemos, já estudamos, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos aprender nesta manhã um pouco mais de Ti, aquilo que o Senhor tem de vontade para as nossas vidas, para os nossos ministérios. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã com o estudo da Tua palavra. Clamo por mim, que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite, que o Senhor esteja me usando nesse momento para trazer a Tua palavra, Pai, como foi dito hoje de manhã pela nossa irmã. Uma grande responsabilidade. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajuda, Senhor. Eu te peço, eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje, o tema que foi nos colocado aqui para o nosso estudo é a unidade em Cristo. E o texto base que a gente vai usar nesta manhã é esse que nós acabamos de ler aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versos 11 a 22. Certo? Muito bem. E o texto, como nós vimos lá, ele começa com uma palavrinha interessante. Ele começa com portanto. Tem professor de português aqui? Bom, também se tiver, não vai falar, né? Vai ficar com medo, porque eu vou perguntar o que é portanto, e já vai ficar com aquele medão, né? Gente, todo mundo sabe que portanto é o quê? É uma conjunção conclusiva. Ei, todo mundo fugiu dessa aula, né? Portanto, é uma conjunção utilizada para indicar a conclusão de uma ideia anterior dentro de uma frase. Então, de acordo com a gramática da língua portuguesa, as conjunções são palavras que agem como ligações entre diferentes orações ou termos de mesmo valor gramatical. Bom, isso significa que nós precisamos, então, lembrar o que foi dito anteriormente a esse texto, porque nós vamos fazer uma ligação, não é isso? Portanto, então nós vamos fazer uma ligação aqui. E aí a gente precisa dar uma passadinha na aula de domingo passado. O que nós aprendemos na aula de domingo passado, nos versos de 1 a 11 do capítulo 2? A aula de domingo passado do nosso irmão Marcos Cassoli, certo? O que nós aprendemos com o nosso irmão Cassoli? Ih, Cassoli, ninguém lembra da tua aula? A graça, né? O que mais? Bom, eu destaquei algumas frases, viu, Cassoli? Eu não estava presente, mas estava pela internet. Eu destaquei algumas frases aqui, né? O Cassoli falou assim, olha, nós estávamos mortos por causa do nosso pecado, certo? O que mais? Mas agora nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Legal. E essa vida eterna, ela como? Nós somos pela graça, somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. Isso foi muito bem enfatizado, não de obras para que ninguém se glorie. E aí tem um lance que eu já tinha colocado aqui, já tinha preparado essa aula antes da dele, e quando eu vi, ele falou, ele vai falar o que eu ia falar, mas então eu vou falar assim mesmo, porque ele falou que lá no versículo 10 tem uma afirmação muito bonita, né, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós somos feitura de Deus. E aí ele falou, né, a palavra feitura lá é poiema, no grego, que significa o quê? Da onde vem a nossa palavra poesia.
E aí nós entendemos que Deus, então, nos considera como uma obra de arte. Nós somos, imagina, você é uma obra de arte de Deus, uma obra-prima. Isso é importante, porque eu lembro da aula do nosso irmão Antônio, que também falou sobre a questão de valorizar, né, a nossa posição, aquilo que Deus fez por nós e a quem nós somos. E para entendermos, então, o texto dos versos 11 a 22, é importante também nós lembrarmos da nossa primeira aula, quando nós falamos do contexto histórico de Éfeso. Muitos não estavam nesse domingo, estavam numa outra igreja, e eu não vou fazer recapitulação, mas eu só quero lembrar que Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Era uma mega cidade, naquela época devia ter mais ou menos 250 mil habitantes, e ali você tinha o quê? A adoração de vários deuses. Era um povo, né, onde o paganismo ali tomava conta, e eles adoravam vários deuses, mas principalmente a Diana. Lembram-se da Diana dos Efésios? Que no grego era Ártemis, né? E tinha lá o grande templo da deusa. Vocês se lembram do embate que o apóstolo Paulo teve com aqueles que inclusive, eles dependiam do comércio gerado por essa adoração a Diana, né? Eles adoravam a vários deuses, eles adoravam a Diana, mas tinha lá também os judeus. E os judeus eram mal vistos, por quê? Porque os judeus adoravam um único Deus. Eles diziam que só tinha um único Deus. Então eles eram meio que mal vistos por conta disso. E para atrapalhar mais ainda esse contexto, apareceram agora os cristãos. Então, tínhamos todo esse contexto histórico aí. E é importante a gente entender e lembrar dessas coisas que eu estou colocando aqui, para a gente entender e contextualizar a carta aos Efésios. Mas então vamos lá para o texto, voltando a estudar aqui o texto. O versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a condição dos gentios. Antes da vinda do Senhor Jesus, aqueles gentios, eles eram chamados de incircuncisos pelos judeus que se denominavam circuncisos. E da onde que veio isso? Vamos lá para Gênesis 17:10, que diz assim: esta é a minha aliança. Que aliança é essa, gente? Gênesis 17. Quem que está participando da aliança ali? Abraão e Deus. Então, a nação de Israel e Deus. Diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, a circuncisão era um sinal externo de um pacto, de uma relação pactual de Deus com a nação de Israel. Então, esse ritual, ele mostrava uma distinção, certo? Entre os descendentes de Abraão, os descendentes físicos de Abraão, e aqueles que eram os gentios, aqueles que eram estranhos quanto às alianças da promessa. Agora, diferentemente do que muitos judeus pensam, o fato de ser circuncidado não significa salvação. Tem muito judeu que acredita que por ser judeu ele está
Tranquilo, está garantido. Mas, por conta também dessa questão desse ritual, muitos judeus pensavam em si mesmos como puros, limpos, por causa dessas cerimônias religiosas, né? E os gentios impuros. E aí o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele diz que judeus e gentios eram igualmente impuros diante de Deus. E eles também precisavam ser igualmente purificados pelo Senhor Jesus. Em Deuteronômio 16, já fala: circuncidai, pois, o quê? O vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E lá no 36 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então vejam bem, lá já em Deuteronômio, as Escrituras falam da circuncisão do coração. Queria deixar aqui uma sugestão para vocês, lição de casa, fazerem um estudo sobre circuncisão do coração. Estudo bem interessante. E uma painha aqui. A circuncisão do coração, ela é diferente daquela feita na carne. Porque ela não é um simples ato religioso externo, um ato sem amor, um ato sem a verdadeira santidade. Lá em Jeremias 9, 26, a gente lê assim: porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel também. Por quê? Porque é incircuncisa de coração. Ou seja, Jeremias está dizendo que Israel não é melhor do que as outras nações por conta da circuncisão. Por conta da circuncisão da carne. Porque o que importa mesmo é a circuncisão do coração. E o que o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. Ele diz assim: quem está com o microfone, alguém pode ler para mim? Lê, Fábio, por favor. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Preste atenção, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Mas é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão o que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha que interessante, a circuncisão que realmente faz diferença espiritual, é a interior. E ela é feita por quem? Ela é exercida por Deus. É Deus que opera no coração, cortando a podridão interior e removendo a corrupção espiritual do homem. Então, Paulo usa essa metáfora para explicar que a verdadeira identidade espiritual não é baseada em rituais externos, mas ela é baseada numa transformação interna e espiritual. E aí ele destaca o quê? A importância da fé e da obediência a Deus. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 11, Luiz... Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Que é a circuncisão de Cristo. Então vocês viram que dá para fazer um estudo legal aí, fica como lição de casa para vocês. Mas resumindo, e para ficar de fácil entendimento aqui, a circuncisão do coração é aquela que é realizada internamente no crente. E aí não importa se é homem ou mulher, né? Mas ela é realizada quando o crente aceita o Senhor Jesus como Deus e Salvador. Resumindo, é isso. A circuncisão do coração é o novo nascimento. É a salvação em Jesus Cristo.
E os judeus, eles poderiam se sentir orgulhosos e soberbos por conta desses rituais, por pensarem que a sua fé, que as suas tradições os colocam numa posição superior em relação às outras pessoas. Mas nós vamos verificar aqui que o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro nos textos seguintes que tudo isso acabou. E aqui também cabe um alerta para todos nós. Eu já vi alguns crentes orgulhosos por terem a salvação. Isso pode ser uma pedra de tropeço para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. A gente tem que ter um pouco de cuidado disso, né? No lugar da soberba, do orgulho, a gente precisa agradecer humildemente a salvação e fazer o quê? O quê, Ju? Pregar o evangelho para aquele que ainda não tem. Ah, mas só vocês crentes vão para o céu? Você nunca ouviu isso? Por que só vocês crentes vão para o céu? Que prepotente que vocês são, né? Então, a gente tem que ter sabedoria e cuidado para explicar que o mérito não está em mim, não está em nós, mas está naquele que morreu na cruz, que pagou o preço. E esse preço tinha que ser pago. E eu jamais conseguiria pagar esse preço. E aí, então, nós precisamos levar, né, esse evangelho, essa boa nova, para aqueles que não conhecem. Inclusive, nós vamos tratar disso melhor, com maiores detalhes, quando nós formos estudar o capítulo 4 de Efésios. Oi, microfone, por favor, para o pessoal da internet te ouvir. Sobre esse aspecto aí de salvação e quando a gente vai compartilhar o amor de Deus, eu gosto muito de colocar para a pessoa o quão diferença faz na minha vida a segurança da vida eterna. Então, eu geralmente tento colocar como uma segurança de vida eterna, que isso traz conforto para a minha vida, e é algo que ele também pode ter. E aí eu faço questão de mencionar, sou pecadora das piores, eu peco, você peca, e todos nós somos pecadores. Mas quando você diz dessa importância, dessa segurança, e que muitos estão procurando, você vê que até pessoas ditas cristãs, e muita gente no nosso meio, às vezes, falta para eles essa segurança. Eu tenho ainda uma certa insegurança, será que mesmo eu vou? E faz muita diferença na nossa vida, né? Com certeza. Uma das colocações assim que eu tenho mais visto, né, vivido, é também a dificuldade das pessoas de entenderem que elas precisam de salvação. Né? Aquele papinho de lá, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada, eu sou bonzinho, eu ajudo os outros, tal. Isso não vai te levar para o céu, não vai te dar a vida eterna. Então, isso também é uma dificuldade, e aí você entra, né, nessa questão. Eu também sou bonzinho, também não roubo, não matei ninguém, pelo menos até agora não. E não pretendo matar, mas eu preciso do sangue do Senhor Jesus para me livrar, para me lavar dos meus pecados, né? Você ia falar, Padre, ou não? Não? Tá. Então, vamos lá. Então, os judeus, aparentemente, quando você lê o texto aqui, poderiam ter maior privilégio, justamente por terem as promessas, as leis cerimoniais, o templo, mas agora tudo isso mudou com a morte do Senhor Jesus. E eu não sei se você já parou para pensar, é interessante, como Deus ele é tão cuidadoso com as questões espirituais, que o templo foi destruído. Você já parou para pensar por que Deus permitiu que o templo fosse destruído? Espera aí, deixa o Ion terminar lá, Ion. Está todo mundo olhando para você. Mas você está me atrapalhando também. Não, mas você podia abrir aquela janela ali para mim? Porque eu estou morrendo de calor aqui. Pronto, 1-1. Estamos empatados.
Obrigado, gente. Por que Deus permitiu a destruição do templo? O templo era motivo de adoração para eles. O templo, quando nós estivemos lá em Israel, certo, Ion, Dilson e Eunice, né? Nós fomos no Instituto do Templo e para eles o templo é como se fosse o Messias. Eles estão querendo reconstruir o templo porque o templo vai trazer a paz. Não é o Messias, mas é o templo. E eles estão o quê? Se preparando para os cerimoniais que eram feitos. Então, olha o cuidado de Deus para mostrar para o judeu que isso não tem mais sentido. O sentido todo agora está na pessoa do Senhor Jesus e aquilo que Ele fez. Ele é o verdadeiro Messias. Ele veio morrer pelos nossos pecados. E aí então a gente entra no verso 13. Quem vai ler para mim? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, essa era a situação que antigamente os gentios se encontravam quando você compara eles aos judeus. Eles estavam longe, eles estavam distantes, afastados, à margem, sem futuro. E Israel era o povo da antiga aliança, o povo eleito por Deus. Mas o que aconteceu a partir da morte do Senhor Jesus? O sangue do Senhor Jesus aproximou aqueles que estavam distantes, aqueles que eram mantidos à distância, aproximou judeus e gentios em Cristo Jesus, que agora se tornam o que nós vamos estudar, uma igreja, né? O corpo de Cristo pela graça de Deus. Verso 14. Quem lê para mim? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um homem novo, fazendo a paz e reconciliando em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha só, o efeito da obra do Senhor Jesus na cruz foi trazer o quê? A paz. Dos dois, o Senhor Jesus criou um novo homem trazendo a paz. Ion, por favor, vem aqui, você sempre explica para a gente o que significa a palavra paz. Pode fazer de novo, já que você me atrapalhou mesmo? Olha o que o Senhor Jesus fez. O que significa... Ion, por favor, o que significa a palavra paz? Explica para nós. A palavra paz significa quitar uma dívida totalmente. Esse é o significado da palavra shalom no hebraico. É quitar uma dívida totalmente, não haver mais dívida. Então, um judeu devia para o outro, então não há paz, né? Há animosidade. Mas a partir do momento que a dívida é quitada, não devo, você não deve, a paz entre nós podemos dar as mãos. Você entra na minha tenda para tomar um chá, eu entro na sua e está tudo bem. Então o que é paz? É quitar uma dívida totalmente. Aí eu pergunto, o que Jesus fez na cruz por nós? Te atrapalhei? Muito. Eu não conseguiria explicar tão bem. Por isso que eu chamei o pastor. Gente, ele derrubou, né? Ele derrubou o muro que separava judeus e gentios, principalmente por conta das leis cerimoniais. E agora, voltando de novo à questão do templo, né? Olha como foi importante a destruição do templo, porque hoje a maioria das leis você não consegue cumprir porque elas tinham que ser cumpridas no templo. Então, não tem como. E agora... Eita. Não, eles não deixavam. Tinha um lugar, mas era fora do templo, tá? Você lembra que o apóstolo Paulo, eles falaram para o apóstolo Paulo, você trouxe um gentil aqui, né, para dentro do templo.
acusaram o apóstolo Paulo disso, né? Não, na sinagoga, gente, hoje na sinagoga, eles deixam, eu já entrei em várias sinagogas, certo? Mas você tem que estar, o homem tem que estar com kippá. Dependendo da sinagoga, a mulher só pode estar de vestido e ficam separados. Não sei se alguém já foi na sinagoga, mas o homem fica separado das mulheres, certo? Mas, se eles perceberem que você é um crente e que está lá por algum motivo que não seja o cerimonial, eles vão pedir para você se retirar sim. Fala, Ion. Só para deixar para Silvia, domingo à noite eu falei disso, né, no sermão. Existiam leis para os forasteiros, eles eram bem-vindos em Israel, desde que fossem circuncidados, observassem a lei. Eles teriam acesso à sinagoga, ao templo. Fora isso, não. Tá? É isso. Então, agora, tanto judeu quanto gentil, ambos têm acesso ao Pai. Através do quê? Através da obra do Senhor Jesus, certo? Então, em Cristo Jesus, agora nós temos um só corpo. E a próxima aula nós vamos estudar com detalhes sobre esse corpo. E então, o que eu queria enfatizar aqui é isso, que o Senhor Jesus removeu essa barreira que as pessoas construíram, as pessoas que construíram isso entre si. E pelo fato dessas barreiras terem sido removidas, então aqui nós podemos ter uma unidade verdadeira no corpo de Cristo, que é o tema da nossa aula. Alguém lê para mim lá o 17 e o 18? E vindo, evangelizou paz a vós, outros que estáveis longe, e paz também para os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então nós podemos dizer que os judeus estavam perto de Deus porque já o conheciam através das Escrituras, dos profetas, das suas experiências em suas cerimônias religiosas, e os gentios estavam longe. Por quê? Porque eles não conheciam as leis, não sabiam quase nada sobre o Deus de Israel. Mas, importante, né? Nenhum dos grupos pode ser salvo através de conhecimento, ou de boas obras, ou de cerimônias religiosas. Ambos, judeus e gentios, só podem ser salvos pela fé no Senhor Jesus. Nós vimos isso com o irmão Cassoli. E agora, tanto judeus como gentios têm a liberdade e condições de se aproximar de Deus através do Senhor Jesus. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a ordem de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ela foi obedecida pelos apóstolos. Os apóstolos daquele tempo obedeceram ao Senhor Jesus, lógico que dentro das condições daquela época, né, e a consequência disso é o versículo 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, eu e você, que não somos judeus, nós somos levados para perto de Deus pelo sangue de Cristo. Interessante que isso é consequência, lá desde o início, dos apóstolos que obedeceram o Senhor Jesus com a ordem de ir e pregar o Evangelho. E assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vocês sabem que eu sou invocado, né, com algumas expressões. Não só eu, né? Tem umas pessoas aí que me mandam, às vezes, algumas perguntinhas pelo WhatsApp, né? E fiquem à vontade, viu, gente? Como eu sempre digo, eu prometo responder todas as perguntas, porque não sei também é uma resposta, né? E aí eu fiquei encucado com essa palavrinha peregrino. Em algumas traduções está forasteiro. Então eu fui buscar no grego.
E a palavra no grego é paroikos. Esqueci de colocar aqui, né? Coloquei só no grego. Paroikos, que significa, dentre outras coisas, alguém que vive num lugar sem direito de cidadania. Alguém que vive na terra como um estranho, que reside na terra temporariamente. Então, você, agora nós não somos mais forasteiros, um peregrino, alguém que não tem direito de cidadania, porque agora eu sou da família de Deus, com os cidadãos dos santos. Uau, né, Cassoli? Sou da família de Deus. Eu pertenço a essa nação. E como que funciona isso? Quem lê para mim o versículo, o que está lá no slide, 20, 21 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Interessante que o apóstolo Paulo, ele usa 3 analogias aqui para falar da igreja. Em primeiro lugar, ele fala da igreja como uma nação, né? Acabamos de ler aqui, de falar. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Efésios 2:19. Então a igreja é a nação de Deus que reúne num só corpo judeus e gentios que creem no Senhor Jesus, que creem no Messias. Vocês estão percebendo assim, por que é importante a gente ter aqueles 3 grupos sempre em mente? Qual é? Judeu, gentil e igreja. Então, antigamente você tinha os judeus que tinham as promessas, as leis, e não existia igreja. E os gentios. Agora você tem a igreja, que é formada pelos judeus e gentios que creem no Messias. Certo? E aí, em segundo lugar, o Paulo fala da igreja como uma família. Olha só, ele fala assim, membros da família de Deus. Efésios 2:19. Então, os crentes não são apenas cidadãos de uma nação, mas eles também são os próprios integrantes da família de Deus. Pelos méritos do Senhor Jesus, então, os redimidos foram feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito legal, foram adotados, foram feitos filhos de Deus. Então, nós somos agora membros de uma família de Deus. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ele fala da igreja como um edifício, mais precisamente um santuário, né? Ele fala assim, ele diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que tem o próprio Cristo como sua pedra angular. É o templo em que Deus habita no Espírito. Então aqui nós temos as 3 analogias que o apóstolo Paulo nos coloca nesse texto. E aí, como nós vamos estudar com mais detalhes sobre a igreja na próxima aula, então eu não vou falar muito sobre ela hoje. Mas eu gostaria de destacar aqui essa questão de ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo, através de Paulo, está querendo nos mostrar aqui. Não é verdade? Então, antes de mais nada, nem vou perguntar, né, se tem engenheiro civil aqui, porque eu ia perguntar, o que é o fundamento? Tem algum engenheiro civil que quer explicar? Para variar, não. Então, eu fui pesquisar na internet, né, e eu peguei a seguinte explicação. O fundamento de uma obra, principalmente das grandes obras, é a parte que sustentará todo o peso da construção. Então, coloquei alguns exemplos aí de alguns fundamentos, né, de algumas estruturas que
por onde você vai construir aquele edifício. Gente, nós estamos usando uma analogia aqui, certo? E agora, falando de um edifício, e que a fundação desse edifício, ou seja, a parte que vai sustentar o edifício, ela deve estar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, algumas considerações aqui sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Primeiro, a doutrina apostólica. O que é a doutrina apostólica, irmãos? É aquilo que nós lemos nas cartas no Novo Testamento. São os ensinamentos que os apóstolos receberam diretamente do Senhor Jesus e que eles passaram para a igreja. Eles passaram para a igreja primitiva, eles escreveram os livros, as cartas, e isso chegou até nós. Então, isso inclui o quê? Basicamente, qual é o fundamento aqui? Qual é a doutrina maior aqui? A vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mas, fora isso, e nós vamos estudar aqui na nossa EBD, tem também como que o crente vai se comportar, quais são os ensinamentos éticos e morais da vida cristã, certo? Alguém lê para mim, eu pensei nesse texto agora, alguém lê para mim, procura aí na sua Bíblia, João 14, 26. Quem pode ler para mim, por favor? Achou, Lu? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, certo? Agindo na vida dos apóstolos, ele levou-os a trazer para nós tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. E ele usa, o Espírito Santo usa as pessoas até hoje. O segundo item que eu queria colocar aqui são as Escrituras, que eu já falei, as Escrituras do Novo Testamento. Então, as epístolas e os outros escritos do Novo Testamento, eles foram escritos pelos apóstolos ou sob a autoridade dos apóstolos. Então, o fundamento dos apóstolos aqui pode também ser entendido como as Escrituras que compõem o Novo Testamento, que servem como base para a fé e a prática cristã. E aí eu lembrei também de outro texto, que é 2 Pedro 1, 20 e 21. Lê aí para a gente, Cássio, por favor. 20 e 21. Texto bem conhecido nosso, mas... Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o fundamento dos apóstolos é essencialmente a base teológica, doutrinária e organizacional da igreja cristã, que remonta lá aos ensinamentos e autoridades dos apóstolos pelo Senhor Jesus Cristo, inspirados pelo Espírito Santo. Lá no tempo do Antigo Testamento, Deus ordenou que fosse construído um edifício, um santuário. Primeiro foi construído um tabernáculo, lembram do tabernáculo móvel, lá no tempo da peregrinação. Depois o rei Salomão construiu um templo grandioso. E aí tanto o tabernáculo como o templo, eles tinham um pavimento, um santuário interior, um lugar que a gente chama e era chamado de Santo dos Santos, onde ali era manifestado a presença de Deus de uma forma especial.
lá no Santo dos Santos, inclusive, ficava guardada a Arca da Aliança. Mas o que aconteceu? Veio o Senhor Jesus, rasgou o véu, né, Marcos? E, sendo Ele próprio o Deus conosco, o Emanuel, o santuário de Jerusalém, lá, o templo, tal, se tornou obsoleto. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em João 1,14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, repleto de graça e de verdade. Então, mediante a obra redentora do Senhor Jesus, ele não só colocou o lugar de habitação de Deus com o seu povo, mas ele possibilitou que os redimidos pudessem ser, em união a ele, o templo que agora o Deus habita pelo Espírito Santo. E não tenha... eu sempre falo isso aqui, nós somos privilegiados, porque nós somos templo do Espírito Santo, uma coisa que é um privilégio que Abraão não teve, que Davi não teve, Moisés não teve. E nós temos. Mas para que não fique nenhuma dúvida, quem tem o mérito, porque a gente pode falar assim, olha só, né? Vamos endeusar aqui os apóstolos e os profetas. Não. Espera lá. O apóstolo Paulo, ele logo complementa dizendo que a pedra angular desse fundamento ela não é construída por outra pessoa, nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Então, os apóstolos e os profetas, no exercício dos seus ministérios, eles foram representantes de Deus, da sua palavra, eles levaram isso para os homens, eles foram embaixadores divinamente designados para testemunharem a respeito de Cristo, comunicaram isso à igreja, levaram isso para todo o mundo que eles podiam ali, né? Então, isso é chamado de fundamento, mas não havia e não houve nenhum mérito deles. Nenhum mérito próprio para eles, porque todos os méritos têm que ser creditados para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a pedra angular, e é a pedra que estabelece esse fundamento, e Ele que ajusta essa edificação, esse edifício. Então, estou falando isso porque eu fui pesquisar também o que é essa questão da pedra angular. O que eu encontrei aqui, né? A pedra angular, ou pedra de esquina, ou pedra fundamental, ela tem um significado simbólico e prático, inclusive, nas construções. Então, historicamente, a pedra angular era a primeira pedra colocada na construção de uma fundação. Ela era a base sobre a qual o restante da estrutura seria erguido. E aí a gente pode entender a importância da pedra fundamental de vários aspectos. Eu trouxe aqui, né? O primeiro seria a função estrutural, a base de alinhamento. Então, a pedra angular, ela era usada como ponto de referência para orientar o restante da construção. Ela estabelecia o alinhamento das paredes e a direção da construção. E tinha também a questão da estabilidade, porque como primeira pedra a ser colocada, a pedra angular simbolizava essa base sólida sobre a qual toda a estrutura se sustentaria. Então, a posição correta dessa pedra era crucial para garantir que a edificação fosse erguida de maneira estável e precisa. Vão fazendo aí a analogia com a pessoa do Senhor Jesus. Então, e tinha também a questão do simbolismo, que eu falei, do fundamento, né? No sentido simbólico, a pedra angular ela representa o princípio ou o fundamento sobre o qual alguma coisa é construída.
Então, em diversas culturas e religiões, ela é usada como essa metáfora para a importância de ter uma base sólida e confiável. E também tem a questão do significado cerimonial. Acho que, não sei se vocês já participaram, mas em muitas tradições, a colocação da pedra angular é um evento cerimonial, né? Representa o início oficial de uma obra, de uma construção. Inclusive, tem cerimônias que se invoca a bênção para aquele edifício, para aquela estrutura e tudo mais. E, num contexto moderno, ela tem atualmente, né, tem esse significado, um papel simbólico, mais comemorativo do que estrutural, né? Em muitas construções, a pedra angular ela é gravada com a data da construção, ou com uma dedicatória. De repente tem uma pessoa que está sendo homenageada ali. Funciona como um marco histórico do início daquela construção. Então, num sentido metafórico aqui, no uso moderno, o termo pedra angular, ele é utilizado de forma figurativa para descrever algo ou alguém que é essencial, fundamental ou indispensável para o sucesso de um projeto, organização ou sistema. Em resumo, irmãos, a pedra angular é a parte essencial tanto no aspecto físico das construções tradicionais, quanto no simbolismo associado à ideia de base sólida e alicerce fundamental. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 11, Paulo diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, isso nos faz pensar, isso nos remete a estarmos sempre atentos em quê? Em relação às doutrinas ensinadas atualmente. Nós não podemos nos deixar levar por ensinamentos modernos, mas nós temos que estar firmes e fundamentados nos ensinos que nos foram deixados pelos apóstolos e profetas, que foram divinamente inspirados e cuja pedra angular é o Senhor Jesus. Deu para entender? Então, beleza. Se você dormiu até agora, e aí não aguenta mais, eu estou terminando, presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou fazer um resumo do que nós aprendemos nesses versículos aqui. O versículo 14. Como efeito da morte de Cristo, todos nós somos... Olha a unidade aí. Versículo 16. Judeus e gentios são reconciliados em um só corpo e por intermédio da cruz a inimizade foi destruída. Versículo 18. Ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai através do Espírito Santo. E o 19. Os gentios não são mais estrangeiros e peregrinos para Deus. E o 20 e 21. Ambos, judeus e gentios, estamos sendo edificados como um templo santo, tendo Cristo Jesus como nossa pedra angular. Conseguiram pegar? Esse foi o objetivo da minha aula de hoje. Tá bom? Eu queria terminar colocando aqui algumas coisas práticas, e eu queria até ouvir alguém que queira participar, que queira colaborar sobre tudo isso que nós estudamos hoje. Temos ainda 2 minutinhos aí. Alguém quer falar? Se ninguém falar, eu falo. Luiz, pode falar, e Silvia depois. E o Marcos também? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele, né? Judeu, gentio, formando a igreja,
desde que o judeu e o gentio têm Cristo como Salvador. Creem no Messias. Isso aí. Passa para o Luiz, por favor. Eu achei interessante, achei importante destacar que, como você mesmo falou, né, esse ensinamento de hoje ele proporciona a gente separar bem a questão da religiosidade, né? Quando você define esses três grupos, né, judeus, gentios e a igreja, e aí você pode mostrar às pessoas que não é o crente que tem a razão em tudo. É através do Senhor Jesus, que fez o seu sacrifício, que hoje nós temos um grupo que é muito mais do que a IPBI ou do que um espaço. É um grupo que está alcançando essa graça. E com esse argumento a gente consegue atingir as pessoas também, baseado nesse estudo. Amém. Silvia. Eu queria deixar o versículo 16 e 17 de 1 Coríntios 3, que fala bem sobre isso, que é: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E também, assim, esse estudo me fez pensar muito que aquele templo lá de Jerusalém foi destruído, porque quando Deus estava tratando com os judeus, tinha aquele templo, era necessário. Hoje nós somos o templo de Deus, nós vivemos esta era, essa época, onde nós, a igreja do Senhor, que pode ser judeu, pode ser gentil, que se converta ao Senhor Jesus, que creiam no Messias. E haverá um tempo que o Senhor vai precisar reconstruir aquele templo, ou um novo templo, para tratar novamente com os judeus. O povo judeu, Isso me fez pensar agora, nesse estudo, me conduziu a entender isso. Eu não fui muito na questão do templo, porque nós vamos estudar isso em outras aulas, né? Mas é isso mesmo, tá? Então, eu só resumi. Alguém mais pediu para falar? Fábio. O que chamou a atenção assim para mim, Marcão, é que tem também uma questão do trato com o próximo, né? Porque antigamente as pessoas, vamos dizer assim, elas se dividiam, né? Judeus, gentios, inimizade, né? E o Senhor, ele parece que ele lida de uma tal forma que ele tenta causar o equilíbrio ali, né? Que esse desequilíbrio aconteceu lá atrás, no Éden, né? Então, eu acho que essa é a forma como o Senhor conduz para que cause esse equilíbrio, vamos dizer assim, né? Então, tem essa questão eu acho, do próximo, né? Muitas vezes, a gente não lida com cristãos o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa levar o amor de Deus para essas pessoas, né? Para que elas façam parte dessa família, né? Sim, né? Isso aí. Pode. Até às 18 horas a gente está aqui. Então tá. Só tem que começar o culto depois. O versículo 21 diz que em Cristo o edifício inteiro, a igreja, né, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. E eu acho que esse é o nosso desafio, né? Será que nós estamos crescendo para ser um templo santo do Senhor? A igreja somos nós, né? É bom saber, tudo isso, mas hoje, como estamos crescendo? Será que estamos crescendo para ser um templo santo? É por isso que eu quis colocar essa parte prática, né? Para a gente poder não ficar só na teoria. Nós precisamos viver o que a gente aprende, como a Ju falou aqui hoje de manhã, né? Então, só para resumir aqui, irmãos, eu coloquei assim, a questão da unidade e da acessibilidade a Deus e da família de Deus, né? Com relação à unidade, como cristãos, nós precisamos buscar promover essa unidade, lembrando sempre que em Cristo Jesus é que nós somos um. Sempre lembrando disso. E que nós temos agora acesso ao Pai. Através do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, nós temos acesso a Deus. O véu foi rasgado. E isso é uma bênção e um privilégio que nós temos e que nós precisamos saber usar isso e viver isso. E viver como família de Deus.
acolher, tratar os irmãos, os membros da igreja como um irmão, como parte da família de Deus. Eu quando vejo esses testemunhos aqui de pessoas que passaram por dificuldades, eu volto e falo e sempre repito: não sofra sozinho. Você tem uma família. Você pode compartilhar e deve compartilhar as suas dificuldades, as suas necessidades com os irmãos. Então vamos viver, vamos construir juntos esse santuário santo para o Senhor Jesus. Então, resumindo tudo, que nós possamos viver isso. Tá, irmãos? Que não fique só aqui numa EBD, que não fique só numa teoria, mas que nós possamos viver tudo isso na presença e na graça do Senhor Jesus. E eu vou terminar como o apóstolo Paulo termina a carta aos Efésios, Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.